Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luana e hoje eu vou apresentar três características que diferenciam as arqueias ou arcabactérias, como antigamente eram chamadas, das bactérias. Vem conferir comigo? Então, a primeira coisa é a composição da membrana plasmática. Enquanto que a membrana plasmática das bactérias é formada pelaquela famosa bicamada lipídica, bicamada de fosfolipídios, a membrana das arqueias é uma monocamada, ou seja, é apenas uma camada, também formada por fosfolipídios. Então, essa é uma das características que mais diferenciam as arqueias dos outros organismos quando a gente pensa em membrana plasmática. Além dela ser monocamada, existe também uma diferença quanto à composição desses fosfolipídios. Enquanto que nos fosfolipídios da bicamada lipídica, como nós a conhecemos, esses ácidos graxos são ligados ao glicerol por uma ligação do tipo éster. Na membrana das arqueias, na monocamada da membrana plasmática das arqueias, esses ácidos graxos são ligados ao glicerol por uma ligação do tipo éter. A segunda característica de que diferenciam as bactérias das arqueias está na composição da parede celular. Então vamos relembrar um pouquinho do tipo que formam as bactérias, do tipo celular que formam as bactérias. Então as bactérias, tanto as bactérias quanto as arqueias, elas são organismos formados por células procariontes. Então, fazendo um olhar de dentro da célula para fora, nós vamos ter lá dentro da célula um DNA ali disperso no citoplasma. Ele não tem membrana nuclear, né? Não existe núcleo na célula procarionte, então nós temos ali um DNA num local fixo naquele citoplasma, tem o próprio citoplasma, existem os ribossomos. Em algumas células procariontes existem também os plasmídios, que são estruturas facultativas, né? Algumas bactérias vão ter, outras não. E aí, guardando todo esse material, vou ter a membrana plasmática. Por fora da membrana plasmática, com uma segunda proteção, eu tenho ali a parede celular bacteriana. Então, a segunda característica que diferencia esses dois grupos de procariontes é que na parede celular das bactérias eu tenho a presença de um polímero chamado de peptidoglicano. Então, as bactérias, mesmo que seja uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa, ou até mesmo aquelas que não se encaixam nessa classificação quanto à coloração de gram, elas vão ter ali um peptidoglicano, mais ou menos. Então, é uma regra dentro das bactérias. Já as arqueias, algumas inclusive podem nem ter parede celular, mas as que têm não possuem peptidoglicano na sua composição. E na realidade a composição da parede celular das arqueias ela é bastante variável. Então uma bactéria, por exemplo, que tem como hábitat uma fonte termal, ela vai ter uma parede celular adaptada para aquele ambiente. Já uma arqueia que tem como hábitat o intestino de animais, como é o caso do nosso intestino, ela já vai ter uma parede celular um pouco mais diferenciada, certo? Então a composição vai variar, mas no entanto elas não vão, né, essas arqueias não vão ter na sua parede celular o polímero chamado peptidoglicano, que é encontrado nas bactérias. A terceira característica que vai diferenciar as arqueias das bactérias quanto à presença de introns. Então vamos lá relembrar um pouquinho, lá na biologia celular, os introns são regiões, de maneira bem resumida, são regiões ali do DNA não codificantes. Então, quando é uma célula procarionte, no caso das bactérias, quando vai haver o processo de transcrição, essa informação ali que está no DNA vai ser transcrita na forma de RNA mensageiro. E no caso das bactérias, esses introns não existem. Então, a partir do momento que esse RNA mensageiro ele é transcrito, automaticamente ele é traduzido, uma vez que não precisa retirar essas regiões não codificantes, que são os introns, porque nas bactérias elas não existem. As arqueias, juntamente com as células eucariontes, compartilham já essa característica, que é justamente a presença desses introns. Então, diferente do que acontece com o processo de transcrição que a gente observa nas bactérias, nas arqueias e nos eucariontes, justamente por haver a presença desses introns, dessas regiões não codificantes, esse RNA mensageiro recém-transcrito, ele vai precisar ser processado para ser retirado esses introns, e aí sim, com esse RNA mensageiro pós processamento, ele vai ser traduzido e transformado em proteínas. Então, essa terceira característica é
Bactérias não possuem introns e arqueias possuem introns ali no seu material genético.